Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Primeira aula do segundo semestre para nós inaugurarmos o nosso terceiro bimestre, ok? Se trata de uma aula de revisão que foi pedido pela coordenação para que nós olhássemos os conteúdos trabalhados no primeiro semestre e fizéssemos essa retomada de alguns conteúdos que porventura tiveram algumas dúvidas de vocês, tá bom? Eu optei por dois conteúdos. Um deles foram as valências físicas associadas à questão do circo, que eu vi que teve aí uma grande confusão por parte de vocês, de acordo com as respostas às perguntas, né, lá na lista de atividades. E teve também muita confusão sobre aquele tema que nós trabalhamos ainda lá no início do ano, assim que começaram as aulas não presenciais, sobre um tema do lazer. Então, eu retomei esses dois conteúdos e eu especifiquei onde os alunos demonstraram mais dúvidas. A gente não vai passar nas aulas todas, né? Somente naqueles pontos que eu percebi que foram mais críticos, tá joia? Espero que eu consiga sanar as dúvidas de vocês, mas se houver ainda alguma questão, por favor, entre em contato no grupo de WhatsApp para que a gente possa melhor esclarecer, ok? Bora lá. O que eu percebi que teve a confusão? Eu pergunto nessa aula sobre as artes circenses, quais são as valências físicas que mais se observa nesses artistas de circo? Então, vocês não conseguiram me responder, pelo menos a maioria, com a assertividade, né? Então eu coloquei, olha, o malabarista, ele precisa da coordenação, ele precisa do ritmo, mas antes ainda, lembra das aulas das valências físicas? O que são valências físicas? Ou capacidades físicas, que também a gente utiliza esse termo. As capacidades físicas são todos atributos físicos treináveis no ser humano. Quais são eles? Vocês lembram? Então vamos lá, vamos recordar. Coordenação, ritmo, agilidade, velocidade, destreza, força, equilíbrio, flexibilidade. Lembram? Então, essas valências físicas agora vocês precisam associar aos artistas circenses. Então, qual que qual capacidade física ela vai ser mais predominante? É claro que não vai usar, por exemplo, o malabarista não vai usar somente a coordenação, somente o ritmo. Não, ele vai ter que ter aí mais habilidades físicas envolvidas, mas a que predomina, e essa é que eu percebi, isso que eu percebi que foi a grande dúvida ou a grande confusão. A que vai predominar vai ser a coordenação, o ritmo, ok? Nos trapezistas, o que mais se percebe? Equilíbrio. É como eu tô falando para vocês. É claro que tem que ter muita força abdominal, tá vendo aqui? Para que você possa se sustentar no trapézio, para que você possa fazer todas essas acrobacias aqui, de um trapézio para o outro, ou da mão de um companheiro para o outro. É claro que você vai precisar também da agilidade, da força, da resistência muscular. Imagina que é a perna, entendeu? Mas a mais predominante, poderíamos citar o equilíbrio, ok? Os equilibristas, equilíbrio, é claro, como eu disse. O que mais que precisa? Precisa da coordenação, a noção espaço-temporal, essa coordenação espaço-temporal também. E aí é interessante você perceber que as valências físicas, elas não são algo isolados. Não, você vai precisar não somente se você for um artista de circo, mas para toda a sua vida. Aqui, o contorcionista precisa de quê?
A flexibilidade, ela predomina, mas é claro que você tem aí as outras habilidades também. Lembra dessa aula? Foi joia, não foi? Os acrobatas, o que que eles vão precisar? De grande equilíbrio, dessa noção, essa coordenação, espaço e tempo. Vão precisar também de força, de resistência, ok? Voltando na aula das valências físicas associadas, eu lembro que teve uma pergunta que eu coloquei e a associação ela não foi tão completa. Então, a pergunta foi a seguinte: se uma pessoa ele não é esportista, ele não se dedica a uma atividade de circo, por exemplo, onde as capacidades físicas elas vão beneficiar a pessoa? Elas vão beneficiar nas atividades de vida diária, tanto para você desenvolver o seu trabalho, ou até mesmo para sobrevivência, para você tomar um banho. Eu lembro que eu citei na aula a questão da flexibilidade nos idosos, por exemplo. Então, não treina essa capacidade e vai ter o prejuízo para pentear os cabelos, para alcançar algo que fica em prateleiras um pouco mais altas. O que mais que a gente pode falar? A capacidade, por exemplo, dessa flexibilidade, por exemplo, quantas vezes, por falta de um bom alongamento, de uma boa flexibilidade, quantas pessoas têm aí dores na coluna, dores musculares, que vão impedir de desenvolver as suas atividades. Então, as capacidades físicas, elas não são algo isolado e beneficia só o esportista. Não, elas estão a favor do organismo, do ser humano, em qualquer atividade a ser desenvolvida, tá joia? Na aula sobre lazer, ficou um ponto que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu sei que ficaram dúvidas. Então, lá no nosso texto, tem falando o seguinte: além disso, é mais complexo definir o lazer. Aqui está falando sobre a definição do lazer, né? Pois ele pode estar ligado ao campo profissional de uma pessoa. Por exemplo, jogar bola pode ser uma atividade ligada a essa esfera para qualquer um que nela encontre prazer. Portanto, o indivíduo deve aderir a essa atividade de forma voluntária. Mas se um indivíduo é um jogador de futebol, então como essa questão se resolve? Aí entra a importância da atitude diante da ocupação, porque se há deleite no que faz, então se pode considerar que o trabalho está, de certa forma, aliado ao lazer. Então, eu lembro que eu coloquei esse trecho aqui e pedi para que você comentasse. Eu não sei se foi falta de uma interpretação adequada ou se realmente você não entendeu essa questão do lazer associado ao trabalho e a esse momento de deleite ou esse momento de prazer que aqui o texto nos aponta. Então vamos lá. O lazer, ele tem que ter, nesse momento, realizados atividades que vão trazer descanso, que vão trazer um prazer. Se a pessoa é jogadora de futebol, no lazer, se ele estiver jogando futebol, eu posso considerar isso como lazer, já que o trabalho dela é jogar futebol? Essa foi a pergunta, ok? É isso que esse trecho está falando para nós. E a resposta é sim, por quê? Mesmo que o futebol para essa pessoa seja uma atividade remunerada, seja o ganha-pão, digamos assim, seja a atividade profissional dele, ele pode ter os momentos de lazer jogando bola sim, depende, né? Se ele gosta, se ele tá fazendo com prazer, de repente ele vai jogar bola com o pessoal da rua dele ou com os amigos de infância. Então, quantos jogadores a gente vê que faz isso e faz com prazer, faz com amor, né? Então, pode sim ser utilizado, ok?
Aqui retoma essa questão, né, do significado do que vem a ser lazer, que vem de latim licere, que é ser lícito ou ser permitido. É normalmente definido como uma série de atividades que pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais e que lhe proporcionam prazer, ok? Esse é o significado, só retomei aqui para que a gente possa fechar essa aula que eu retomei com maior qualidade, ok? Amores, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Ficou dúvida? Entra lá no grupo de WhatsApp, comenta, questiona, não tenha vergonha de questionar, tá bom? A gente tem que aprender com essas novas ferramentas, com essa nova maneira de dar aula e receber aula, tá bom? Então comenta lá, não quero que fique dúvidas para você, tá bom? No mais, um bom retorno. Deus abençoe. Tchau, tchau.